dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora para a segunda aula sobre a ditadura militar. Na primeira aula falamos sobre a questão do governo militar de 1964 a 1985, sobre as questões ligadas relacionadas à Guerra Fria, sobre as questões ligadas ao governo de João Goulart, sobre a retirada de João Goulart e a retirada de vários direitos que os cidadãos tinham na época. Agora vamos falar sobre um outro ponto. Vamos para a questão das torturas, da censura aos meios de comunicação e dos presidentes militares. O Brasil passou por um processo muito complexo. Nas zonas rurais, pouco sabia-se sobre o que estava acontecendo nos porões da ditadura. Há indícios que mais ou menos 25 mil pessoas possam ter sido afetadas com relação ao processo ditatorial no Brasil. Cidades como Curitiba, cidades como São Paulo, Porto Alegre, Salvador e outras cidades foram extremamente afetadas com isso. Principalmente estudantes, professores universitários, professores de ensino básico, sindicalistas, pessoas que eram contrárias ao regime militar ligado ao exército brasileiro. A censura veio nos meios de comunicação, como por exemplo, receitas de bolo nos jornais de maior comunicação que existia no Brasil. Aparecia uma receita de bolo de maracujá num jornal de uma amplitude de 500 mil tiragens, por exemplo. O que uma receita de bolo de maracujá estava dizendo? Ela era o sinal de que os jornalistas não podiam estar expondo o que estava acontecendo, ou seja, existiam jornalistas sendo torturados, pessoas que não podiam falar e expor suas ideias. Então eles acabavam colocando, por exemplo, uma receita de bolo de banana. Uma receita de bolo de banana num jornal de 500 mil tiragens. Ou seja, era uma maneira de afrontar o regime militar e dizer: nós estamos calados, mas nós não estamos contentes. Também tivemos muitos presidentes militares. Tivemos o general Castelo Branco, tivemos o general Figueiredo, tivemos o general Ernesto Garrastazu Médici e tivemos mais 2 presidentes. Esses 5 presidentes militares que nós tivemos foram presidentes que ficaram alguns ficaram 4, 5 anos nesse processo de regime militar. Hoje podemos dizer que o processo ditatorial no Brasil foi um processo muito complexo. Muitos historiadores ainda estão tentando buscar informações sobre todo esse período na nossa história. Mas hoje a gente começa aqui, com pedacinhos, com pouquinhos e tentando entender esse todo que é a ditadura militar. Essa foi a nossa mini aula 2. Dê um like aí pra gente. Abraço.